Beleza, então esse vídeo eu vou explicar aqui sobre o funcionamento e utilização de uma árvore do tipo AVL, que tem a principal característica, é uma árvore binária de busca balanceada, ou seja, dentro das operações que fazem modificação na árvore, eu tenho rotações, que nada mais do que mudanças de posições entre nós. Né? No caso, no contexto técnico de programação, eu estou trocando referências, né, de um determinado nó para apontar ou para conter, né, outro nó, né, outros nós que fazem parte da árvore, para que a gente tenha aí, no caso, o benefício, né, de as operações dentro dessa árvore sejam sempre aí o de log de n, né? No caso, na árvore binária tradicional, não balanceada, essa questão aí do tempo, né, tanto de inserção como deleção e busca, pode, no caso da árvore degenerada, pode ser aí custo O de n, né, que é o mesmo custo aí de uma lista linkada, por exemplo, né? Então, o benefício de uma árvore AVL é que ela sempre vai permanecer, vai nos fornecer, né, um custo aí máximo de log de n, né? Por causa de em cada mudança a gente aplica rotações. Então, essa classe aqui principal, e também outra característica, eu esqueci de falar, né? A altura de uma árvore AVL sempre vai permanecer, justamente por causa desse fato, né? As operações são esse custo que eu havia dito, né? A altura de uma árvore AVL sempre vai permanecer próximo ali de log de n, em que a base desse meu logaritmo, como é uma árvore binária, né? Cada nó pode ter no máximo 2 filhos, então a base é a base 2, log em base 2, e o logaritmando é n, que significa aí, representa a quantidade total de nós. Justamente por causa disso, né, a gente tem o custo aí, as operações de log de n, o custo de atravessar a minha árvore, né? Então, as operações da minha árvore são as mesmas da árvore binária, da minha árvore AVL, são as mesmas da árvore binária. Então, inserção, remoção, busca, né, verifica se ela está vazia. No caso, eu implementei o método aqui para saber quantos nós que a gente tem, né? Coloquei aqui como size, qual que é o tamanho da árvore. No caso, várias operações que a gente pode implementar aí, qual que é o maior valor, qual que é o menor valor, né? Eu implementei ela, e depois, se você quiser dar uma olhada mais profunda no código, né? Ficou bem interessante aí. Pesquisei bastante para implementar essa árvore, ficar da forma mais otimizada possível, né? Mas vamos falar do principal diferença da árvore AVL para a árvore binária comum, né, tradicional, não balanceada. Só que é a questão aí do balanceamento, né, as rotações. Uma árvore binária tradicional, ela tem o problema de que, se a gente inserir os dados em uma determinada configuração, por exemplo, de forma crescente, a nossa árvore ela vai degenerar e vai se tornar uma lista, né, basicamente uma lista. E a gente sabe qual que é o custo das operações em uma lista, né, que é o de n, né, ou seja, em que n é o tamanho da lista, né. As operações vão sempre estarem baseadas ao tamanho, quantidade de dados que eu tenho. A árvore AVL vem para acabar com esse problema, né, porque a cada inserção, cada remoção, 4 tipos diferentes de rotações podem ser aplicadas para que, de acordo com a aplicação, eu consiga movimentar os nós, passando eles de lugar, como se fosse assim, né, dentro da memória, mudar, né, referências de quem aponta para quem, e dessa forma conseguir fazer com que essa configuração de, vamos assim dizer, apontamentos, né, entre nós, seja a melhor possível, né, forneça para a gente o menor custo possível nas operações que a gente tem aí disponíveis para serem aplicadas na árvore. Então, a principal função que é utilizada aqui, tanto na hora aí de fazer a deleção, né, a função delete recursive, tanto na hora aí também, no caso de fazer uma inserção, né, são operações que modificam a árvore, né? Uma busca, ela não modifica a árvore, ela apenas percorre os seus nós e verifica se o elemento existe ou não. Então, né, a busca permanece igual, né, a árvore binária tradicional. Apenas aí nas operações de mudança, né, eu tenho aí a função apply rotation, ela recebe um nó e, de acordo com o fator de balanceamento desse nó, como a gente viu na nossa aula, né,
que é a altura da minha árvore filha à esquerda, meu nó à esquerda, né? De um nó específico que eu estou analisando, menos a altura do nó filho à direita, né? Esse é o balancing factor. Baseado nesse valor, eu verifico qual tipo de rotação que eu vou aplicar. A rotação à direita, no caso a rotação à direita, é quando eu tenho aqui o balancing factor maior do que 1. Eu aplico uma right rotation. A gente viu na aula, né, como a gente aplica aí a right rotation. No caso está definido aqui dentro dessa função. Eu faço aí mudança de referências, né? Um nó passa a apontar para um outro nó. Dessa forma a gente consegue aplicar essa rotação. E esse caso acontece quando a gente tem um left heavy situation, quando eu tenho elementos demais inseridos à esquerda. Beleza. Outro caso, eu vou aplicar uma left rotation. Quando isso acontece? Balancing factor menor do que menos 1. No caso aqui em cima é maior do que 1, né? Eu aplico aí um right rotation. Balancing factor menor do que 1, eu tenho que aplicar um left rotation. Por quê? Significa que eu tenho elementos demais à direita, né? E aí é como se eu tivesse elementos demais à direita. Então a gente vai ter um aumento demais em apenas um lado específico de um nó, né? Eu preciso rotacionar eles para que fornecer a forma mais otimizada possível a estrutura, né? E é justamente o que está sendo feito aqui. No caso, a gente tem as rotações duplas, né? Em que a gente aplica tanto uma rotação à esquerda como à direita, tanto uma direita como à esquerda. Justamente o que esse condicional aqui dentro, né, de cada um desses ifs está fazendo, né? De acordo com o fator de balanceamento, né, de um filho específico do nó que a gente está analisando a função, eu aplico, além da rotação necessária, né, para o caso que a gente está vendo, uma segunda rotação. No caso, esses casos são quando a gente tem formato de um joelho, né? Formado aí com um nó desbalanceado, e ou sua árvore à esquerda ou sua árvore à direita. Então essa é a principal mudança, né? As funções estão aí. Espero que tenha ficado aí compreensível. Tem um método também para atualizar a altura do nó, né? Faz de acordo com a mudança que foi feita, ou inserção ou remoção, atualiza a altura do meu nó. A classe Node é a mesma que foi utilizada para a árvore binária, só que eu acrescentei agora um novo atributo, que é o atributo High, justamente porque a gente precisa controlar o fator de balanceamento, saber, né, quanto ele vale baseado na altura. Aí por padrão, quando eu crio um nó, a altura dele é inicializada com 1, né? Que a gente tem um bloco de inicialização, né? Passando o atribuído 1. E os métodos aí básicos para o funcionamento aí de um nó, né? De uma árvore. Beleza. Então, como foi pedido aí nas outras aulas, né? A gente tem lá os nossos arquivos com os dados, né? Eu criei aqui classes main para a gente inserir, né, uma sequência de números colocados em arquivos, e imprimi-los aí nas 3 formas, né? Em ordem postfixo e prefixo. No caso aqui, essa primeira classe main, eu estou criando aqui a minha árvore AVL. Eu acesso os arquivos com os números, né? Pego todos esses números, coloco dentro de uma array de inteiros e insiro todos esses números dentro da minha árvore AVL, né? O método insert. Tem um método insert aqui que ele recebe uma array, né, de dados. Percorro esse meu array inserindo os valores dentro aí da minha estrutura. Depois eu faço aí, eu uso o método print, né, para fazer a printagem, no caso recursiva, né. Então aqui o primeiro está em ordem, né, aqui já printou todo mundo. Então primeiro lá o arquivo com 5 números, com 100 números, né, percebe que está tudo ordenado. E é a árvore AVL, que é uma árvore de busca binária, só que balanceada, né? E é muito rápido, né, os acessos aí. E aqui por último arquivo com 500.000 números. Aqui eu tenho a classe main, aplicando aí o método print, pós-fixo, né? Pós-fixo eu defini um códigozinho para saber qual que é a forma pós-fixa, o modo, né, de printagem. Vamos rodar aqui. Vai fazer a mesma coisa, acessar os arquivos com os números, só na hora de fazer a amostragem dos dados que ele vai mostrar de forma pós-fixa, né?
como foi explicado aí nas aulas. É um método pós-fixo de printagem dos dados em uma árvore. Formato prefixo, da mesma forma, aí que o tempo gasto, no caso esse com os 500.000 números, é muito rápido. Formato prefixo. Então, e é isso. Esse foi a atividade passada. Implementação aí da árvore AVL, que eu defini uma interface apenas para a gente definir as assinaturas de principais métodos, né, com uma árvore. Então espero que tenha compreendido, tenha ficado interessante e obrigado pela atenção. Código no GitHub, código fonte vai estar deixado no GitHub, um link na descrição do vídeo. Obrigado.